louvando e exaltando ao nosso bendito Redentor. Como é bom estar aqui novamente, poder rever alguns irmãos queridos, amigos preciosos, e essa igreja que é tão cara ao nosso coração. Eu estava lembrando hoje que a última vez que eu estive aqui foi no ano passado, precisamente no dia 28 de julho, às 18 horas, no aniversário da UMP. Eu estava pregando sobre o tema Bem-aventurados, e é muito bom estar aqui novamente. Agradeço o convite, reverendo Érico, todos os irmãos que fazem parte do conselho dessa igreja. E eu queria trazer um abraço da quarta igreja presbiteriana a todos os irmãos que aqui congregam e são membros dessa igreja local. O presbítero muito bem pontuou, hoje eu vim bem acompanhado, vim com a minha esposa, Larissa, minha filha Esther. Queria que elas ficassem de pé, para os irmãos poderem verem aí. Essa é a minha costela. E essa é a minha bencinha. Pode sentar, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que os filhos são bênçãos, não é? São a herança do Senhor. E nós devemos agradecer a Deus pela nossa família. E eu queria meditar com os irmãos nessa noite em um texto bastante conhecido, que foi inclusive cantado já aqui. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo 24, o verso 14 e o verso de número 15. Josué, capítulo 24, verso 14 e o verso de número 15. Apenas esses dois versículos nessa noite. Nós vamos meditar sobre esse tema que foi proposto, falarmos sobre família nessa noite. Todos a encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, inspirada, inerrante e infalível. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vamos ler todos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um tema, meus irmãos, que requer urgência em nossos dias. Pregar sobre a família que é centrada e alicerçada no Evangelho. Mas não é qualquer Evangelho, não é um outro Evangelho que Paulo vai exortar quando escreveu a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e o versículo de número 9. Nós devemos ter a urgência de centralizar a nossa vida e a nossa família no verdadeiro Evangelho. Porque do contrário disso, nós temos visto e percebido em nossos dias que muitas famílias estão fadadas ao fracasso, porque não alicerçam a sua vida e a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Estamos diante de uma sociedade em que vivenciamos que, na verdade, tem empurrado a família tradicional para o lado ou para longe.
Pouco se fala sobre o homem e uma mulher que constitui-se um lar e ali tem filhos, e esses filhos são propagadores do Evangelho de Cristo, porque esses filhos têm contemplado o Evangelho sendo pregado, vivenciado e anunciado dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Diante disso, dessa sociedade que mais se fala sobre um amor, que na verdade a Bíblia diz que é pecado, nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar de braços cruzados como meros espectadores. Nós não podemos ficar calados diante daquilo que nós temos visto, diante daquilo que nós temos ouvido. Nós precisamos nos levantar em nossos dias e defender a família tradicional. E defender a família bíblica, e defender princípios que regem a família cristã. Uma família que glorifica a Deus desde o seio materno, desde o convívio do seu lar, e essa glorificação do Senhor que começa dentro de casa, ela se expande para fora de casa. Certamente alguns dos irmãos que aqui se encontram nessa noite, ou aqueles que estão nos acompanhando por meio da transmissão deste culto, vão lembrar de um tempo não muito passado, para não chamar ninguém de velho, não é? Vão lembrar que houve um tempo em que o pai bastava olhar para o filho, que o filho já sabia o que o pai queria dizer. Quando chegava uma visita, por exemplo, na sua casa, e as crianças estavam brincando ali na sala, o seu pai estava descansando, depois de um dia de labuta, de um dia de trabalho. Quando chegava uma visita que batia na porta, o primeiro a correr eram os filhos. Juntavam ali os brinquedos, se reuniam para dentro do quarto, e ali ficavam por todo aquele período em que as visitas estivessem na sala, dialogando com seus pais. Hoje, muitos pais não têm autoridade nem de reclamar, quanto mais de olhar. Hoje parece que é invertido. Quando essa autoridade é desprezada dentro da própria casa, quando os filhos não honram seu pai e a sua mãe, que é mandamento bíblico. Lembra dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, quando o próprio Deus diz a Moisés, um dos 10 mandamentos é honra teu pai e tua mãe. E esse mandamento tem sido quebrado em nossos dias. Nós temos vivenciado uma geração que louva a Deus, que fecha os seus olhos, que levanta as suas mãos no convívio, no seio da igreja local, mas que não honra pai e mãe dentro de casa e quebra assim o mandamento bíblico. E Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, capítulo de número 6, o verso de número 1, Paulo vai mais uma vez ratificar esse mandamento bíblico. Paulo vai dizer que os filhos devem honrar pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Mas perceba que nós temos visto, por meio das mídias sociais, perceba que nós temos visto, por meio das tecnologias que cada vez mais têm sido avançadas em nossos dias. Perceba que nós temos visto por parte dos governos, e aqui eu não estou me referindo ao governo A, governo B ou governo C, de uma forma geral, por parte dos governantes do nosso país, a degeneração da família tradicional. Perceba que nós temos visto por meio das autoridades que governam não somente o nosso país, estado e município, mas a autoridade que governam o nosso lar. Perceba que nós temos visto por parte dos atores e das atrizes vistas e contempladas nos mundos, das pessoas influentes que se levantam para manipular as opiniões da massa e também das crianças. Nós estamos em dias terríveis, meus irmãos e irmãs, dias em que nós precisamos abrir os olhos e estarmos alerta diante dos pensamentos e das ideologias que têm adentrado sorrateiramente dentro dos lares evangélicos. Assim como a serpente, em Gênesis capítulo 3, entrou sorrateiramente no jardim do Éden e dialogou com a mulher e trouxe toda aquela tragédia por conta do pecado, assim também a serpente dos nossos dias, as ideologias têm adentrado sorrateiramente dentro das escolas, dentro das universidades, dentro do convívio familiar e até dentro das igrejas locais. Perceba como a nossa geração está doente. Certamente os irmãos já ouviram falar da moda atual, do bebê reborn.
não é? Daqui a uns dias, reverendo Érico, alguém vai chegar aqui com um bebê reborn e vai dizer, olha, batiza meu filho. Não se assuste se isso ocorrer. Você percebe a preocupação de muitas mães, mães de boneca. Antigamente a luta era de mãe de pet, não é? Que beijava o animal, que acariciava o animal, que convivia com o animal como se fosse o seu filho. E ai daquele que se levantasse. Hoje nós estamos vendo mães adultas que estão regredindo, voltando lá atrás ao tempo de criança. Parece que não brincaram de boneca lá atrás e estão tentando brincar agora. Gastam dinheiros e fortunas para comprar uma boneca para realizar o seu sonho de mãe. Porque, afinal de contas, como dizem as feministas, nós mulheres não precisamos de homens para nos maltratar ou para nos escravizar, e nós mulheres, segundo as feministas, não precisamos de crianças para termos que acordar de madrugada, limpar a fralda da criança, dar de mamar a criança. Não, as feministas dizem o seguinte, nós não precisamos de crianças, porque as crianças irão atrapalhar o nosso crescimento profissional. O diabo tem investido pesado, meus irmãos, contra as famílias. E você sabia que o diabo tem investido pesado contra a sua família? Porque o objetivo do diabo é destruir a sua família. Porque o convívio materno do lar, um convívio que é centrado em Cristo dentro de casa, ele torna-se centrado em Cristo na igreja, na escola, na universidade, diante dessa sociedade que nós estamos visualizando com os nossos olhos. E a pergunta é, diante de tudo isso que nós temos visto em nossos dias, nós pais e nós cristãos, como nós temos nos atentado para esses fatos? O que nós percebemos é que há uma crise na liderança masculina. Você percebe que o homem, que deveria ser o provedor, protetor, profeta e sacerdote do seu lar, tem transferido isso para outro homem, como, por exemplo, o pastor local. Não, vamos para a igreja, porque lá a minha família vai ser nutrida somente naquelas 2 horas de culto. E aí passa uma semana inteira sem meditar na lei do Senhor. Perceba, nós temos 168 horas durante uma semana. 168 horas durante uma semana. Quantas horas você ora e medita na lei do Senhor? 168 horas durante uma semana. E nós gastamos muitas das vezes 2 horas no domingo. Isso aqueles que escolhem culto. A nossa geração é complicada até nisso, né? Nós sabemos que o domingo é o dia do Senhor. Mas os crentes escolhem culto. Eu vou à noite, por quê? Porque pela manhã, domingo eu vou descansar, vou me estender no sono, vou fazer o almoço da família e não vou para a igreja de manhã. Eu só vou no culto à noite. Louvado seja Deus, porque isso aqui não acontece. 2 horas. E ainda ficamos inquietos, né? Muitas vezes. 2 horas, só temos 2 horas. Olha que triste realidade. E nessas 2 horas, desse interir de 2 horas de culto, levantamos, vamos tomar água, vamos no banheiro, vamos conversar, vamos olhar as mensagens, vamos olhar a atualização das redes sociais. 2 horas e a gente ainda fica olhando para o relógio dizendo, e esse pastor vai terminar que horas? Os irmãos estão percebendo que o nosso erro começa em casa, nós falhamos em casa, e queremos que o pastor dê conta na igreja, ou o conselho da igreja, ou a liderança da igreja, ou secularizamos. Nós queremos que a professora na escola dê jeito. Quando, na verdade, quem deveria ensinar os nossos filhos? Nós mesmos. Não é isso que Salomão em Provérbios diz? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ficar velho, não se esquecerá dele. E aí nós terceirizamos. Não, vamos enviar os nossos filhos para a escola. Lá ele vai ter um bom ensino. Quando na verdade a negligência do ensino começa em casa. Há uma terceirização na criação dos filhos em nossos dias. Há uma inversão de valores dentro da família cristã. São pais que não têm tempo mais para estar com seus filhos. Deixa eu dizer algo a você, pai.
O tempo passa, e o tempo passa rápido demais. Você fica pensando, não, minha filha é tão nova, meu filho é tão novo, é um bebezinho, olha que, não é reborn não, não é? É não, de verdade. Linda, não é? Eu observava as irmãs cantando aqui, quando as irmãs saíram, ela começou a aplaudir. Passa rápido, daqui a alguns dias, meu irmão, é o pai, não é? Daqui a alguns dias vai chegar com um moço de mãos dadas na sua casa. E você fica rindo porque já aconteceu com você, não é? O tempo passa rápido demais. E os pais não têm mais tempo para dialogar com seus filhos. Deixa eu perguntar a você, eita, hoje é uma pancada, né? Você pensou que hoje era uma mensagem mais palatável, né? Falar sobre família, vai ser tranquilo hoje. Aí vem um pastor lá da quarta igreja trazer um cajado, né? Deixa eu perguntar a você, não precisa responder não, tá certo? Quando foi a última vez que você conversou com seus filhos? Mas é conversar mesmo, não é conversar olhando para o celular, tá certo? Nem conversar assistindo o jogo do Flamengo, pensando que é alguma coisa que serve, não é? Quando foi a última vez que você conversou com sua filha, minha irmã? Conversar olhando no olho dela. Qual é o sonho da sua filha, você sabe? O que nós aprendemos isso quando criança, né? O que você quer ser quando você? Se eu perguntasse a você, você sabe o que a sua filha ou o seu filho quer ser quando ele crescer? O melhor amigo dos filhos, ou os melhores amigos dos filhos, não é o coleguinha da escola. São os pais. E eu costumo dizer em reuniões de casais, e aqui é uma aplicação para os casais também, é válido para os casais. E eu estou olhando daqui, minha irmã, não belisca seu marido, não. Porque a melhor amiga de um homem casado é a esposa dele, viu? É a esposa dele. E o melhor amigo de uma mulher casada é o seu marido. Nós não temos tempo mais para os filhos. O marido não tem mais tempo para a esposa. Eu sei, meu irmão, que mulher conversa. Mas quem escolheu casar com ela? Até que a morte os... A esposa que não tem tempo mais para o marido. Os filhos que não têm mais a essência dos pais. Sabe, uma palavra bem prática. Os filhos que não têm mais cheiro do pai. Nem o pai tem mais o cheiro do filho, porque não tem mais abraço. Não tem mais comunhão, não tem mais vínculo, não tem mais o evangelho. Os filhos que não têm exemplo dentro de casa. Por isso, meus irmãos e irmãs, é tempo de proteger a sua família. É tempo de pregar o evangelho dentro da sua casa. Por quê? Porque provavelmente a área mais negligenciada por nós é a nossa casa. Sabe por quê? Porque o campo missionário mais difícil é a sua casa. Porque você vai, como Karen falou aqui nessa noite, nos avisos, você vai para a Pedra Branca, d'água, testar os irmãos que estão dormindo. Você vai para lá, evangeliza. Você vai lá, prega o evangelho, entra dentro de uma casa, uma residência, ora. O difícil é você fazer isso dentro da sua casa. E alguém já disse o seguinte, que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na sua casa. Você pode passar em todos os Enems da sua vida que você for fazer. Você pode passar em todos os concursos públicos. Você pode receber um bom salário. Você pode ter... com certeza, sabedoria no seu emprego, mas se você não tiver sucesso dentro da sua casa, de nada adiantará você ser aplaudido pelo mundo e ser rejeitado dentro da sua própria casa. Deixe-me trazer um exemplo bíblico. Lembra de Davi? Rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus.
Davi, quando entrava depois de uma vitória contra os exércitos dos filisteus, Davi entrava em Jerusalém. Saul entrava na frente como rei e Davi entrava logo depois, em seguida, como general. As mulheres paravam na entrada de Jerusalém e diziam: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Davi era um homem aplaudido fora de casa, mas rejeitado, humilhado e até perseguido dentro da sua própria casa. Davi foi o melhor rei de Israel, mas Davi foi o pior pai que alguém poderia ter. Davi foi o melhor rei de Israel, mas Davi foi o pior marido que uma mulher poderia ter. E você, onde se encaixa em tudo isso? Que outro exemplo que eu trago nesta noite como um pai foi Noé. Lembra de Noé? Da arca, do dilúvio, dos animais. Noé pregou o evangelho. Foi considerado como um apregoador do evangelho, da justiça. Enquanto que Davi perdeu a sua casa e salvou milhares, Noé perdeu milhares, mas no dilúvio salvou quem? A sua casa. Onde você se encaixa em tudo isso? Qual é o ponto, meus irmãos e irmãs? Nós precisamos dar atenção à nossa família. Nós precisamos orar em nossa casa. Nós precisamos, os nossos filhos, a nossa esposa precisa não de presente, mas a nossa esposa, os seus filhos precisam de você presente. Nós não podemos negligenciar o bem mais precioso, depois da salvação, que Deus nos deu, que é a nossa família. Os dados são tristes. Dentro do meio evangélico, se divorcia quase que a mesma quantidade daqueles divórcios fora do meio evangélico. Josué, texto que nós lemos, e eu quero pedir aos irmãos que permaneçam com sua Bíblia aberta nesse texto. Josué havia liderado Israel na terra prometida, ou durante a terra prometida. Perceba, em Gênesis capítulo 12, Deus fez a promessa a Abrão, que Deus iria dar uma terra a Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te direi, que eu te mostrarei. Deus havia feito essa promessa, e Deus havia cumprido essa promessa através da liderança de Josué. Josué entra ou adentra naquela terra, havia conquistado reinos, estabelecido territórios para o povo de Deus, dividido a posse da terra entre as tribos de Israel, mas Josué sabia, meus irmãos, que assim como o povo também estava em perigo contra os inimigos, assim a casa de Josué também corria perigo. Ao final da vida de Josué, ele não é mais aquele jovem de outrora, ele não é aquele garotão cheio de força, de vigor, que vai atrás dos inimigos, do exército oponente. Josué agora já é um idoso, já está avançado em dias, já está encerrando o seu ministério, e Josué reúne todas as tribos de Israel. Ao final do seu ministério, ao final da sua vida, Josué reúne todos os anciãos, os líderes das tribos, os oficiais que estavam ali, e Josué dá a seguinte ordem, e eu queria que você olhasse comigo novamente para o verso de número 14, de Josué capítulo 24. Josué, ao fim, já está partindo, concluindo o seu ministério. E o versículo de número 14, nós temos duas ordens de Josué. Primeira ordem, Josué diz o seguinte, verso 14: agora, pois, fazer o quê? Ao Senhor, com integridade e com fidelidade. Essa é a primeira ordem de Josué. Servir ao Senhor. Josué entendeu aquilo que Salomão, posteriormente, lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, haveria de afirmar. Provérbios, capítulo 9, verso 10, Salomão diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a sua prudência. Isso é maravilhoso aqui.
Imagine que você está concluindo seus anos de vida. Você já chegou em uma certa idade que agora é o momento de você dar orientações aos mais jovens. Suas últimas palavras. Assim como o apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 6. Timóteo, estou concluindo meu ministério. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Dizem que as últimas palavras de um homem valem mais do que as suas primeiras. Sabe quando a gente fica na luta, não é para saber se o nosso filhinho ainda de colo vai dizer, as primeiras palavras vai ser mamãe ou papai? E fica a expectativa, né? Dizem que as últimas palavras de um homem valem mais do que as suas primeiras. Josué, ao final da sua vida, do seu ministério, reúne a igreja com os presbíteros e diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isto tem tudo a ver com família, meus irmãos. Sabe por quê? No livro de Salmos, de número 128, no verso 1 ao versículo de número 4, ele vai trazer uma espécie de resumo desse temei ao Senhor. Atente comigo para o que diz o salmista, Salmo de número 128, versículo 1 e o versículo de número 4. Vou pedir para os irmãos da mídia colocar aí. São rápidos, né? Louvado seja Deus. Vamos ler juntos esse texto? Salmo 128, verso 1 ao versículo de número 4. Todos juntos, a uma só voz. Vamos lá? Bem-aventurado e anda nos seus, pois... Vamos lá, todos juntos. Eita, os irmãos da mídia atrasaram. Foi elogiar, não é? Vamos lá? A tua será como a primeira frutífera, teus filhos competentes da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Qual é a primeira ordem de Josué? Temei ao Senhor. Você quer ter uma família abençoada? Tema ao Senhor. Ah, pastor, mas a minha família será abençoada se eu trabalhar demais. Se eu fizer hora extra, se eu fizer um bico, se eu me esforçar para chegar ao final do mês e dar uma vida mansa, tranquila e suave à minha família. Não é isso que a Bíblia diz. Olha o Evangelho. O Evangelho nos mostra que nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e cada vez mais queríamos obter a salvação através das nossas próprias boas obras. E aí nós queremos transpor esse falso evangelho do moralismo, do meritório das nossas vidas para dentro da nossa casa. A minha família será feliz se eu trabalhar dobrado, se eu cumprir os meus horários de trabalho de tal maneira que eu não tenha tempo para estar com os meus filhos. Você conhece alguém assim? Tudo dele é trabalho, meu irmão. A mulher disse o seguinte: amor, vamos passear. Aí o que ele diz? Não posso, eu tenho que trabalhar. E é fora do expediente dele, tá certo? Ele arranja emprego, ele arranja trabalho para dar o bom e do melhor dentro da sua própria casa. Por quê? Olha o ditado diabólico que nós aprendemos e transpassamos. Eu vou dar ao meu filho o que eu não tive. Meu irmão, isso é diabólico. Por que é diabólico? Porque para dar ao seu filho o que você não teve, você trabalha dobrado. Será que Deus quer que você rejeite a sua família para dar ao seu filho o que você não teve? Vale a pena, irmãos? Desprezar o convívio familiar, um passeio, umas férias. Tem gente que não tem mais férias, não, tem que trabalhar, tem que vender férias para trabalhar, para pagar as contas em casa, para dar o banquete. Vale a pena? E aí nós temos um crescimento no número de depressão dos nossos dias. Você sabia disso?
O que leva ao suicídio é a depressão. Nós temos um crescimento no número de suicídios em nosso país, tá certo? Estudamos isso lá na quarta igreja, terça-feira, estamos estudando os 10 mandamentos. Não matarás. Quando você não tem tempo para cuidar do seu corpo, você está se matando, você está quebrando o mandamento bíblico. A cada 3h30, uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil. Enquanto nós estamos aqui, daqui a pouco dá 3h30, né? Depender desse pastor, uma pessoa no Brasil tira a sua própria vida. E os números são os seguintes: o que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? Primeiro lugar, no topo, depressão. E o que leva a depressão? No topo, primeiro lugar, trabalho a mais. Trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda. Se ele falar com você 10 vezes, ele vai dizer: olha, eu trabalhei ontem, vou trabalhar amanhã é segunda-feira, que coisa, né? Vou trabalhar de novo, vou acordar cedo, sair para o trabalho, tudo dele é trabalho, trabalho. Ele reúne a família em casa e diz: mulher, vou trabalhar, vou ter que pagar aquela conta, e aí deu certo para fazer a feira hoje, tudo dele é trabalho. Josué exortou, meus irmãos e irmãs, e nós precisamos aprender uma primeira lição nessa noite. Uma família feliz, a felicidade no lar começa com temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Quando não há temor, não há felicidade. Entendamos nessa noite que a centralidade desse discurso de Josué não é Josué. Ele não conclui o seu ministério olhando para a igreja e a igreja olhando para ele, dizendo o seguinte: vocês viram como eu sou bom? Ele não conclui o seu ministério assim. Vocês viram que eu trabalhei dobrado por vocês? Ainda tem pai que passa no rosto, não é? Você só tem o que tem porque eu trabalhei, pelo suor do meu rosto. A centralidade do discurso não foi a família de Josué. Josué não convocou a igreja e disse: o seguinte, vocês estão vendo esse aqui, a minha esposa, meus filhos? Pense numa família abençoada, porque eu sou o cara. O discurso de Josué, o final do discurso dele não é as vitórias. Vocês viram como eu lutei, como eu fiz, como eu me esforcei, como eu trabalhei. A centralidade do discurso de Josué e a centralidade do evangelho é Cristo. Josué não termina o seu ministério dizendo: servi a mim, todos vocês estão me vendo, agora vocês vão ser meus servos, e eu agora vou ser ungido do Senhor no meio de vocês. A centralidade do discurso e a centralidade do evangelho que vai sustentar uma família feliz é Cristo. Se Cristo não for o alvo dessa família, se Cristo, por meio do evangelho, não for a centralidade do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, todas as lutas, todos os embates, todos os trabalhos que você e eu possamos realizar, será inútil. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu queria aqui aplicar as nossas vidas. O que adianta é você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Sabe qual é a área que tem mais crescido em nossos dias? A área da psicologia. Não sei se tem algum psicólogo aqui nesta noite, mas é a área que mais tem crescido em nossos dias. Sabe por quê? Porque pela ausência de alguém que ouça os filhos em casa, os pais estão pagando para que alguém fora de casa ouça. A nossa geração está doente, irmãos. A nossa geração precisa de pessoas que ouçam. Nós precisamos ouvir os nossos filhos. Nós precisamos ouvir o nosso cônjuge. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Não sei se você já foi em uma consulta com um psicólogo. Ele só faz anotar, não é? Via de regra. Você está lá falando, ele fica só ouvindo e anotando. Por que isso acontece? Porque não tem quem ouça dentro de casa. Porque o evangelho não está sendo pregado dentro de casa. O evangelho está sendo negligenciado dentro da nossa própria
casa. O propósito principal das nossas vidas é glorificar a Deus, inclusive e começando dentro da nossa casa. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. E essa glorificação a Deus começa onde? Em casa. Aqui é uma bênção, mas em casa maltrata a esposa, rejeita os pais, rejeita a família. Você percebe que a primeira ordem de Josué é a seguinte: temei ao Senhor. Olha a consequência: serviu com integridade e com fidelidade. Uma coisa está de mãos dadas com a outra: temor e serviço. A nossa família, ela teme ao Senhor. A nossa família serve ao Senhor. E perceba, no original hebraico, esse verbo servir não é somente trabalhar. Porque tem gente que trabalha demais, até dentro da igreja local, e se esquece do que significa a palavra servir. A palavra servir no original hebraico é uma palavrinha, ela significa amar ao Senhor de todo o teu coração. O apego ao Senhor. De tal maneira, meus irmãos, que quando nós nos apegamos ao Senhor, que nós adoramos exclusivamente ao Senhor, que nós obedecemos ao Senhor acima de tudo e acima de todos, que nós temos dedicação completa à vontade de Deus, os nossos filhos irão nos seguir. A ordem para as nossas famílias é essa. O Evangelho é sintetizado aqui, de que maneira? Temer ao Senhor e servir ao Senhor com sinceridade. E a palavra sinceridade no grego, sincera, é a palavra que significa não usar máscaras. Retirar do vosso rosto toda máscara. É servir ao Senhor com sinceridade, com alegria, com amor, com apego, com disponibilidade. Sabendo, meus irmãos, que nós não estamos servindo a homens, sabendo que nós estamos servindo ao Deus, que é o cabeça da igreja. Aquele que morreu por nós, para perdoar todos os nossos pecados. E nós devemos servir a Ele com alegria. Perceba o que diz o salmista. E eu queria que você abrisse lá comigo. Deixe aberto Josué, Salmo de número 100. Salmos de número 100. Salmo de número 100, os 5 versos. Todos acharam? Salmo de número 100. Celebrai com a quem? Quem? Verso 2, vamos ver todos juntos. Apresentai-vos, sabei, entrai com ações de graças e nos seus átrios rendei graças, bendizei-lhe o nome. Sua e de geração. Seus filhos veem isso em você? Celebrai com júbilo ao Senhor. Aí chega no domingo, você diz: eita, tem escola bíblica dominical, não é? Mas tem a corrida da Fórmula 1. E agora?
E seu filho está lá olhando você fazer isso. A sua mãe diz o seguinte, a criança olhando e a mãe dizendo, hoje eu não vou não, tá filhinho, não vou para a EBD não, porque eu vou terminar o almoço. Teve pai que chegou para mim, não na quarta. Chegou para mim e disse o seguinte, pastor, eu sei, olha, presta atenção, eu sei que o domingo é o dia do Senhor, mas o domingo é o único dia que meu filho pode dormir até um pouquinho mais tarde. É por isso, pastor, que eu só vou à noite. Porque o meu filho dorme um pouquinho mais tarde no domingo. Aí o seu filho olha essa cena dentro de casa, aí ele vai crescendo. Quando ele se torna independente, se torna adolescente, se torna jovem, depois dos 18 anos, o último lugar que ele quer vir é para a igreja. Porque ele ouviu em casa que a igreja não é primordial na vida dos pais. Porque ele ouviu em casa comentar, né? Hoje não é fofoca não, ninguém fofoca mais. Quando alguém está falando com outro, ele diz, a gente não está falando mal, a gente só está comentando, né? Houve dentro de casa o comentário, rapaz, tu viu irmã tal, aquela igreja só tem gente que dá trabalho. Pense num povo difícil, fulano é falsa, falou de Beltrano, fulano que não pagou a conta lá no mercadinho, está devendo e está lá no culto, e a criança ouvindo dentro de casa, cresce, se torna adolescente, se torna jovem, e o último lugar que ele quer vir é para a igreja. Por quê? Porque ele aprendeu em casa que a igreja não serve. Aí o pai chega e diz, pastor, eu não sei o que eu fiz. É o que você não fez. O que você não fez é evangelho neles. É exemplo dentro de casa. Paulo diz o seguinte, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Você pode dizer isso para o seu filho nessa noite? Ó filho, imite papai. Você está vendo o amor que papai tem pela igreja? Não é perfeita não a igreja não, viu? Tem um bocado de gente que dá trabalho. Inclusive papai também dá trabalho ao pastor. Inclusive o pastor também dá trabalho a papai. Não, porque papai tem que orar pelo pastor muitas vezes. Mas Jesus morreu pela igreja. E vamos servir ao Senhor com alegria. Não é cansado. Sabe aquele homem que já chega assim? Ele está doido para terminar, para ir para casa. Para ver o resultado do jogo. E algumas irmãs doidas para ir para casa, para terminar a janta, porque chega em casa, o marido já vai dizer, está pronto. Volte comigo para Josué. Em primeiro lugar, temei ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor. E o Evangelho traz temor. Traz serviço. Jesus não chamou você, meu irmão, para você ficar acomodado nos bancos da igreja. Jesus chamou você para trabalhar. E eu costumo dizer o seguinte, a igreja é o único lugar que sempre há vagas para trabalho. Você vai no cine municipal, cine estadual, de repente chega lá, não tem vaga. Você vai nas empresas, deixa o currículo lá para trabalhar, não temos vaga. A igreja pode trazer seu currículo. Está recebendo, tá, reverendo Érico? Está recebendo currículo aqui, não está? Mas eu queria, terceiro e último lugar, primeiro é temor ao Senhor. O Evangelho gera esse temor, esse respeito. Perceba, temor não é medo, não é receio. O que Martinho Lutero no século XVI imaginava, ele temia ao Senhor tanto que ele pensava que Deus era alguém irado. Esse temor aqui significa respeito, reverência. Servir ao Senhor não é de todo jeito, não é de qualquer maneira, meu irmão. Você tem que se preparar. Vir para o culto, meu irmão, não é de todo jeito. Você tem que se preparar para vir para o culto. Meu Deus, o que a gente está vendo hoje, nos nossos dias, gente que chega atrasado, falando com todo mundo no meio do culto. O pessoal está orando, está participando do louvor aqui, aí você já chega atrasado. Oi, fulano, tudo bom? No meio do culto, uma bagunça, chega e tirar a concentração. Não, nós precisamos temor, respeito, reverência ao culto. Culto não é lugar de estar em celular, não é lugar de estar em rede social. E seu filho está olhando isso? Reverência. Eu preciso terminar, porque senão vão me chamar o ano que vem. Verso de número 15.
temor, serviço. Aí Josué conclui dizendo o seguinte: porém, verso de número 15, Josué, capítulo 24, verso de número 15. Porém, isso é o povo congregado, tá certo? É a igreja. Josué está diante da igreja, diante dos presbíteros, dos anciãos, dos líderes. Josué diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha. Escolha quem vocês vão servir. E ele ainda dá uma lista, né? Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Olha que coisa interessante, e essa aplicação vale para as nossas vidas. Josué não era levado pela cultura. Tem um ditado popular que diz: Maria vai com as outras, não é? Josué não. Eps, quem disse isso? Dentro da minha casa mando eu. Vocês sirvam aí quem vocês quiserem. A minha casa é diferente. A minha casa não é a cultura moderna, não é o popstar que vai influenciar a cultura da minha casa. Não, não, não. Vocês sirvam a quem vocês querem. Eu e a minha casa. Olha o pronome. Ele não diz o seguinte: a minha casa e eu. Colocando a mulher e o filho na frente, né? Não, ele diz o seguinte: vai começar de mim. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Eu vou temer ao Senhor. E a minha casa vai me seguir. De que maneira? Pelo meu exemplo. Às vezes nós dizemos: ah, como eu queria que a minha casa servisse ao Senhor. A pergunta é: você serve? Ficamos igual a Adão, né? Procurando culpados. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva diz o seguinte: Senhor, foi a serpente. A serpente não tinha para quem de colocar a culpa. Pronto, foi eu mesmo. A gente sai culpando ou procurando culpados. Aqui, meus irmãos e irmãs, Josué ensina a esse povo e a nós também, de que no que depender de mim, eu irei priorizar as coisas de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, versículo 34, Jesus disse o seguinte: mas procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... E essas coisas, que coisas? Comer, beber, se vestir, vos serão... Muitos pais têm invertido os papéis, têm procurado em primeiro lugar as demais coisas, e quando dá tempo, isso é, quando não chover, aí eu vou procurar Deus. E nós ouvimos a seguinte desculpa: pastor, hoje eu não fui para o culto, hoje estava chovendo. E eu fico me perguntando, mas, sinceramente, você vai trabalhar quando está chovendo? Você falta aula quando está chovendo? Você liga lá para o reitor da universidade e diz: olha, hoje eu não vou porque está chovendo. E Campina, quando chove, ali no centro, vira a praia. E eu não vou. Você diz isso? Hoje eu não fui, pastor, porque eu estava com uma dor no dedão do pé. A nossa família, meus irmãos e irmãs, precisa voltar a priorizar Deus e a obra de Deus. Nós precisamos gastar menos tempo na TV e nas redes sociais e orar mais pela nossa família, pela nossa vida. Nós precisamos abrir mais a nossa Bíblia e estudar e ler a nossa Bíblia. Nós precisamos incentivar as nossas famílias a estar no culto, a servir ao Senhor. Porque Josué nos diz: façamos, ele e a sua casa, façamos a partir de mim um compromisso sério com o Senhor. Que compromisso é esse? Eu vou servir ao Senhor e a minha família vai junto. E para que isso aconteça, nós precisamos colocar em primeiro lugar esse compromisso com o Senhor. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões.
mas se esquece de liderar a sua própria casa. Eu sou o líder lá na empresa, mas em casa eu deixo. Deixa a esposa. Aí a esposa fica pensando, deixa ele. A Bíblia diz que é ele. Fica jogando um para o lado. Pronto, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, dê um celular ao menino. Passa horas e horas no celular. Primeira pergunta foi, você teme ao Senhor? Segunda pergunta, você conhece o Senhor? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Não responde não, para você refletir. Mas não é ler, sabe, 5 minutos antes de dormir, igual a orar, né? Pastor, hoje eu orei 5 minutos. Eu orei acordado, e eu acordei no outro dia dormindo. No meio da oração, dormi. E ainda tem a desculpa esfarrapada, né? É melhor dormir nos pés do Senhor do que ficar acordado longe do Senhor. Ora, olha a desculpa. Quando foi a última vez que você orou? A última vez que seus filhos viram você lendo a Bíblia? Certo missionário, o filho dele, diz que certa vez, quando ele entrou no quarto, viu a cena do pai de joelhos orando pela vida dele. E ele disse que ele temeu tanto, não é medo, perceba, ele respeitou tanto aquela atitude do pai de estar orando de joelhos pela vida dele, que ele não deu nem as costas para sair do quarto. Ele saiu baixando a cabeça e voltando. Os nossos filhos nos veem nas redes sociais, os nossos filhos nos veem assistindo, mas os nossos filhos não nos veem lendo Bíblia. A mudança começa em mim. A mudança começa em você. Nós queremos mudar o mundo, mas não conseguimos nem mudar a nós mesmos. Nós queremos e devemos pregar o Evangelho a toda criatura, mas não pregamos o Evangelho dentro da nossa própria casa e pensamos erradamente. Ah, pastor, o meu filho já ouve pregação todo domingo. Lembra? 168 horas, ele ouve pregação 2 horas. Pastor, está ótimo. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas eles próprios não servem de exemplo. Sabe aquele ditado popular? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu queria, pastor, que meu filho servisse ao Senhor. Aí no domingo de manhã ainda tem a petulância de deixar o filho na porta do culto na EBD e ir para o jogo. Isso é visível, meus irmãos, em nosso relacionamento familiar. Isso não significa que a partir de hoje você vai obrigar a sua família a servir ao Senhor. Não é esse o ponto. Ah, agora vai, porque o pastor disse que tem que ir. Não é esse o ponto. O ponto é que deve começar em você. Você. Permita-me concluir nessa noite. Nós precisamos conduzir a nossa casa na mesma direção. Conta-se que John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. Os biógrafos vão dizer que John Bunyan, se cortasse as veias de John Bunyan, talvez não iriam sair sangue. Certamente iriam sair versículos bíblicos. Porque ele amava a lei do Senhor. Lembra o Salmo 1? Antes o seu prazer está na lei, e na sua lei, de dia e de noite. Enquanto você está dirigindo o carro, você está meditando na lei do Senhor. Ó Deus, obrigado. Obrigado por essa chuva que tem abençoado o nosso Nordeste.
os agricultores. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque ela se renovou na manhã deste dia e ela é a causa de não sermos consumidos. Você pode contemplar nessa manhã a graça do Senhor na sua vida e na sua família, ao passo que nesse exato momento pessoas estão velando filhos, esposa, maridos, entes queridos que partiram e você tem a sua família ao seu lado nesta noite. É a graça divina que nos faz afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É graça, é o Evangelho. Quando nós estamos encharcados com o Evangelho, nós somos canal de bênçãos para a nossa família. Primeira aplicação nessa noite. Tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para o seu cônjuge. Converse com eles. Aqueles que são casados, aqueles que estão namorando ainda estão no tempo do romantismo, né? Aqueles que estão casados. Lembra que você dava flores? Homem. Não belisque, minha irmã, estou olhando aqui. Caixa de chocolate. Um livro, não é? Toma aqui, minha filha, um livro para você de presente. Hoje você não leva a sua esposa para comer um salgado. Conversar com seus filhos. Olha mesmo. Coloca o filho, a filhinha no colo. Pastor, é porque o senhor não sabe, meu filho é maior do que eu. Pastor, é porque o senhor não sabe, meu filho já casou, pastor, já tem filho, eu já sou avô, ou já sou avó. Meu irmão, deixa eu dizer o seguinte a você: o seu filho pode ter casado, constituído família, louvado seja Deus por isso, mas ele continua sendo seu filho. Chame para conversa. Senta aqui, vai conversar hoje com seu pai. Você vai conversar hoje com sua mãe. E aí, minha filha, como é que está a sua vida? Chama seus filhos para conversa, meu irmão. Como foi a aula hoje? Como foi lá na escola hoje? Às vezes ele aprende tanta coisa secular, né, na escola e não tem como abrir o seu coração para os seus pais. Por quê? Porque o seu pai está lá, pregado num celular. Tenha tempo para a sua família. Segunda aplicação, proteja a sua família. Ore pelos seus filhos. Estude a Bíblia. Se aprofunde nesse livro, nesse evangelho da graça de Deus. Façamos nós, como Josué, uma aliança inquebrável. Senhor, esse povo pode servir a quem eles quiserem. Eu e a minha casa vamos priorizar ao Senhor. Evangelho. Invista na vida espiritual dos seus filhos. Invista na vida espiritual da sua esposa, do seu marido, dos seus parentes, familiares. Nós gastamos muitas das vezes, meus irmãos, em um smartphone, mas nós dizemos que não temos condições de comprar uma Bíblia para os nossos filhos. A consciência cristã, a FELINC, abastada de livros. Compre um livro para o seu filho, para a sua filha. Invista na vida espiritual deles. Compre uma Bíblia. Se você não sabe, procure o pastor. Pastor, eu queria dar um livro ao meu filho. Um devocional ao meu filho. Eu queria dar uma Bíblia, pastor. Me indica aí, presbítero, uma Bíblia para o meu filho. É criança, ou é adolescente, ou é jovem. Eu queria investir na vida espiritual dos meus filhos. Presbítero, me ajude, me aconselhe, me oriente. Terceira e última aplicação: viva o Evangelho na sua família. O Evangelho não é bom? Sim ou não? Sua família precisa provar disso. Provar e ver de que o Senhor é bom.
Viva o Evangelho dentro da sua família. Não existe família perfeita. A minha não é. A sua é. Sabe que nós precisamos cada dia mais? Graça. Graça. Pastor, a minha família está só a graça. Louvado seja Deus. Precisamos de graça. Eu queria orar nesse instante. Queria convidar você a fechar seus olhos. Queria convidar o reverendo Érico para orar por sua família. Você vai orar por ela, tá certo? Ah, o pastor vai orar pela minha família, amém. Vou ficar quietinho na minha aqui. Não. Ore por sua família. O reverendo vai apenas ecoar uma voz no meio de tantas vozes. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Ore por sua família. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu casamento. Talvez você conheça pessoas que estão vivenciando casamentos conturbados. Ore por eles. Clame ao Senhor pelo casamento dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus conhecidos. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Pedir ao reverendo Érico para orar, a palavra vai estar com ele logo depois. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra. Foi a palavra que o Senhor preparou para trazer ao coração da tua igreja, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, Senhor. Nós conhecemos os nossos irmãos, convivemos uns com os outros durante algumas horas na semana, mas é o Senhor que está na nossa casa, sabe quem nós somos, sabe do que precisamos. Há pais, mães, filhos aqui, Senhor, que fracassaram nas suas casas, ou têm fracassado sistematicamente. Por esses nós rogamos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que o Senhor possa derramar perdão, Senhor, nos nossos corações, quando somos pais negligentes, filhos desatentos, desobedientes, quando somos cônjuges, Senhor, frios no nosso relacionamento. Nós queremos pedir, Senhor, um novo coração. Será que o Senhor pode fazer algo novo por nossas famílias, ó Deus? Será que o Senhor pode derramar uma nova graça na nossa casa, Senhor? Será que o Senhor, que chamou à existência coisas que nem existiam, será que o Senhor não pode derramar, Senhor, da tua bênção na nossa família? Ó meu Deus, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Meu Deus, mas há famílias aqui bem-sucedidas também, Senhor, que têm sido um exemplo para todos nós, que por tua graça cuidaram tão bem dos seus filhos, que hoje eles são uma bênção no meio da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Não deixe com que esses pais se ensoberbeçam, Senhor, como se tivessem achado alguma fórmula especial. Não, foi a graça do Senhor. Porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Senhor usar da tua graça. Ó Deus, precisamos tanto de ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, que possamos sair daqui encorajados, Senhor, capacitados pelo teu Espírito Santo, ó Deus, para que tenhamos, ó Senhor, com sabedoria, com temor, Pai, com perseverança, conduzirmos a nossa casa aos pés da cruz. No que depender de nós, Senhor, que sejamos exemplo dentro do nosso lar. Ó meu Deus, mas quando tropeçarmos, ó Senhor Deus, que contemos com a misericórdia da nossa esposa, do nosso cônjuge. Que quando falharmos, Senhor, possamos contar, Senhor, com a compaixão dos nossos filhos. Que os filhos se compadeçam dos seus pais. Ó Deus, e todos a um olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó amado, obrigado pela vida do teu servo Evanilson. Que a tua bênção seja sobre ele, sobre a sua família,
sobre a família que se reúne ali na quarta igreja presbiteriana. Assim nós oramos agradecidos ao Senhor e rogamos ainda a pais que podem olhar para suas famílias hoje e veem que os seus filhos estão longe das drogas, filhos bem-sucedidos, formados, podem desfrutar de certa tranquilidade. Mesmo assim, sem o Evangelho, esse pai e essa mãe, com certeza, é uma pessoa fracassada. E faça com que ele perceba o fracasso da sua vida para com Deus e possa se reconciliar contigo, ó Senhor, por meio da cruz, que nos dá uma nova chance, que nos guia, Senhor, à vida eterna.